Olá pessoal, bom dia. Vamos dar uma olhada aí nas previsões, na atualização, das previsões diárias de hoje. Então, comparando ao que vimos ontem, nós não temos grandes novidades. O que nós observamos claramente é que aquele sistema de alta pressão, a famosa ASAS, alta subtropical do Atlântico Sul, ela domina ainda um pouco aqui parte do país nas previsões, pelo menos até o dia 15, mas com a passagem desse sistema de baixa pressão aqui mais ao sul, ela deve se deslocar em direção aqui próximo à África e liberar um pouco a atmosfera aqui sobre o país, e a gente deve ter a diminuição daquele impacto da atuação forte desse sistema de alta pressão que está mantendo as chuvas e as frentes mais localizadas entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Então, ela deve se afastar um pouco pela passagem desse próprio sistema. E o que nós notamos é que lá para o dia, a partir do dia 18, a partir do dia 19, já começa a ter uma mudança aí significativa e uma quebra desse sistema. Então, o que nós vemos claramente é que esse sistema ele desloca-se um pouco mais para o sul aqui na região do Atlântico Sul. Nós temos a passagem de um sistema de baixa pressão que deve formar uma frente e chegar a atingir um pouco aqui a região sul, mas não deve trazer uma chuva tão significativa ao ponto de mexer muito nas vazões da região sul, por exemplo. Nós veremos daqui a pouco que essa chuva ela também chega a atuar um pouco na região incremental Itaipu, mas tem um fator que é importante, que é o armazenamento do solo, a quantidade de água no solo lá está muito baixa. Então não deve trazer tanto impacto, pelo menos para essa última semana operativa do mês de outubro e início do mês de novembro, ok? Quando nós olhamos agora a projeção de chuva, e também de temperatura, o que nós vemos claramente é que a gente deve ter uma chuva na região sul ao longo dos próximos dias, mas nada tão significativo a ponto de trazer muita diferença nas vazões que nós estamos vendo hoje, tanto na região sul como na região sudeste. Norte e nordeste não muda tanto essa época do ano, porque ainda não começou bem o regime chuvoso lá. Mas a região sul, que deveria ter um impacto maior, uma resposta maior e melhor, por enquanto ela não mostra nenhuma resposta tão significativa e não deve mostrar até o final do mês. E também quando a gente olha as temperaturas, nós vemos que a anomalia de temperatura baseada na média climatológica para o mês de outubro, claramente que a maior parte das capitais aqui do sudeste, e também aqui do sul deve apresentar anomalias de temperatura acima do esperado, comparado com o que vimos ontem, nada tão forte nesses próximos dias, e só aí a partir do dia 19, dia 18 aproximadamente, a gente vê a passagem daquele sistema, a chuva retorna um pouco aqui, tanto para a região sul como para a região incremental Itaipu, mas nada tão significativo nesse momento. O tanto que você observa que as chuvas são em pontos isolados. Então não tem aquela configuração clássica da frente, onde você tem a formação da frente e onde essa linha é formada, você tem uma chuva bem significativa. Você vê que tem chuva, mas chuvas isoladas em alguns pontos determinados e também nada tão significativo a ponto de mexer muito com as vazões tanto do sul quanto do sudeste. E essas regiões que apresentam um pouco mais de chuva e um aumento da nebulosidade, a gente tem uma diminuição da temperatura, porém nas principais aqui regiões, as capitais, tanto do sudeste quanto algumas capitais da região sul, a gente vê que ainda continua apresentando anomalias positivas de temperatura, o que pode interferir aí na previsão da carga e o aumento da carga, por exemplo. A expectativa, na verdade, de aumentar um pouco a carga para a última semana operativa do mês. Ou manter o que o ONS deve estar prevendo, alguma coisa desse tipo, mas aquele frio intenso com a entrada de uma massa de ar mais fria, que você vê claramente que vai interferir nessa previsão e diminuir a projeção de carga, a gente não deve ter por enquanto nessa última semana operativa do mês de outubro. E quando nós vemos a projeção agora, esperada de armazenamento de solo para os próximos dias, nós vemos claramente que nós estamos partindo desse ponto aqui na região sul e sudeste,
maior parte da região do Sudeste apresentando um déficit hídrico aí respeitável, né, razoável. E aqui a região da cabeceira do Grande e tanto a região sul apresentando algo aí em torno de 50% a 60% de armazenamento de água no solo. E quando nós vemos a figura da direita, que é a projeção para o dia 16, nós vemos claramente que algumas regiões, alguns pontos, né, da região sul dá uma leve melhora, mas praticamente ela se mantém em média nessa casa. Nós vemos que a região incremental Itaipu ela tem uma leve melhora, mas nada tão significativo aí para o dia 16, até porque uma chuva significativa viria aí no dia 22, mas não deve trazer tantas mudanças nas vazões, porque ela já vai encontrar um solo aí com armazenamento da ordem média na bacia de 20 a 25%. Então, primeiro, essa chuva ela vai ser usada em outros processos, como armazenamento de água no solo, evaporação e evapotranspiração das plantas, para depois você ter uma chuva mais forte chegando no rio. Claro que ao longo que a gente vai avançando no período chuvoso, a gente vai observar que esses mapas eles vão mudando, eles vão ficando mais azulados, até porque você vai aumentando o nível de água no solo e você vai melhorando essas condições iniciais de partida do solo. E lembrando, né, que as vazões, na verdade, ela é a soma de dois escoamentos simples, que é o escoamento superficial, que é aquela água que quando chove não consegue penetrar rapidamente no solo e acaba indo direto para o rio, e o escoamento base, que é aquela água que está armazenada no solo, acaba saindo para o rio e já começa a formar aquelas vazões ali, que é a base realmente das vazões. Então, você multiplicando a soma dessas duas por um fator, por exemplo, a área de drenagem, entre outras coisas, claro que esse cálculo é um pouco mais complexo, mas fazendo uma conta do padeiro seria isso. Então, você teria a quantidade de água que está saindo do solo ou que está chegando pelo escoamento superficial, que forma a vazão. E como a base do escoamento superficial, armazenamento de água no solo, lençol freático, entre outras coisas, né? A gente vê claramente aqui que esse armazenamento está baixo, tanto na região sul como na região sudeste, e mesmo realizando essas chuvas que estão previstas aí pela frente, a gente deve ter aí uma continuação das vazões abaixo nos patamares que estão aproximadamente hoje, nos próximos dias, ok? Então, o que vimos hoje, na verdade, é basicamente uma continuação do que nós observamos ontem, né? Claro que esse dia aqui 18 antes era dia 17, mas agora a gente viu que o dia 18 houve uma postergação aí. Então, o que a gente vê aqui, asas, né, o prolongamento da alta pressão do Atlântico, do subtropical do Atlântico Sul, sobre a costa das regiões sul e sudeste, está impedindo, né, a formação de frente e a entrada de frentes na região sul do país. Então, a gente vê claramente que a frente ela passa mais na direção oeste e leste, e ela está mais localizada ali entre o centro da Argentina e segue essa direção sentido ao leste. Então ela não consegue avançar em direção à região equatorial. Aí a gente chama de zonal, né? Movimento zonal, movimento meridional. Então ela está tendo mais um movimento zonal que é se mantendo nessa direção oeste e leste. Após o dia 18, a frente deve avançar, né, no país e deve trazer uma chuva, mas essa chuva não deve ser tão significativa acima das principais bacias do sistema. E a projeção de armazenamento de água no solo do IMET mostra a diminuição gradativa da quantidade dessa água, né, na maior parte do país para os próximos dias. Ou seja, todos os fatores levam a crer que essa transição entre outubro e novembro se dará a algo semelhante que nós estamos observando agora. Teremos uma chuva, sim, não tão significativa, não ao ponto de mexer muito nas vazões por enquanto. Então, essa é a visão que hoje eu trago para vocês. Então, peço aí vocês, se você gostou, né, um obrigado a todos. Se você gostou dessa iniciativa, apoie o canal lá no Apoia-se, o link fica aí embaixo na descrição dos vídeos. E eu peço a vocês, né, que deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe os
os vídeos e torne-se um membro do canal. Um outro detalhe que eu esqueci de mencionar ontem é que vocês podem fazer comentários e fazer perguntas nos comentários, que na medida do possível eu vou respondendo vocês nos comentários e a gente vai sanando algumas dúvidas aí. Pode ser tanto questão dos vídeos, pode ser como alguma dúvida mais voltada ao setor elétrico mesmo, como a distribuição de bacias, coisas de hidrometeorologias e coisas mesmo de precificação, ok? Muito obrigado, pessoal, pela participação de hoje e até o vídeo de amanhã.